Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos em Estamos em mais uma edição do podcast EBD em Síntese, tendo a honra de podermos conversarmos aqui com amigos, servos do Senhor, sobre uma lição muito especial. Estaremos aprendendo e debatendo, no melhor dos sentidos possível, sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas. E eu quero saudar, com a paz do Senhor, o evangelista Souza. A paz do Senhor, pastor Bruno, e a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão aí nos escutando, tanto aqui em nosso estado, como em outros locais, outros estados, e onde quer que esteja aí sendo visto aqui esse podcast. Então, a bênção do Senhor sobre os nossos irmãos e irmãs. Paz do Senhor, presbítero Luiz Antônio. Paz do Senhor, pastor Bruno, paz do Senhor, diácono Daniel, evangelista Souza. É um prazer muito grande estar compartilhando esse espaço formativo com vocês. Parabenizar a nossa Assembleia de Deus por essa iniciativa responsiva às demandas contemporâneas. Isso é muito importante. E um bem-vindo especial para os superintendentes, professores e possíveis alunos que vão se aprofundar com esse material que daqui vai sair. A paz do Senhor, diácono Daniel Medeiros. A paz do Senhor, pastor Bruno Rodrigues. Em nome do Senhor, também quero saudar todos os professores e alunos, superintendentes de escolas que estejam tendo a oportunidade de nos assistir agora. E também, com muito respeito e felicidade, saudar o evangelista Souza, o presbítero Luiz Antônio, e dizer que me sinto honrado por tão grande confiança de estar participando desse projeto tão bonito, nascido no coração de Deus, que é o EBD em Síntese Podcast. Quero também dar as boas-vindas a todos os superintendentes de escola bíblica dominical, em especial aos professores da classe juvenis, que compreende adolescentes dos 15 aos 17 anos de idade. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que embasa a nossa lição, que está em Lucas 24, 49, que diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É importante ressaltar que neste passeio que durante este trimestre estamos fazendo, ao longo do Novo Testamento, estamos diante da expectativa milenar que durante séculos permeou a esperança, o imaginário do povo judeu, daqueles que acreditaram nas promessas do Antigo Testamento. Quero compartilhar com vocês algumas declarações do escritor J. Sidlau Baxter, no comentário Examinai as Escrituras. Ele diz: o Novo Testamento é o livro mais vital do mundo. Obviamente, compreendemos que o Novo Testamento é composto por 27 livros, entre livros e cartas. Entre eles, livros e cartas. Mas é possível chamar o Novo Testamento de um só livro, assim como nós nos referimos à Bíblia Sagrada como um livro. E ele diz: o Novo Testamento é o livro mais vital do mundo. Seu tema supremo é o Senhor Jesus Cristo. Seu objetivo supremo é a salvação dos seres humanos. Seu projeto supremo é o reinado final do Senhor Jesus no império sem limites e eterno. Cristo é o tema de suas páginas. Não é ele também o tema do Velho Testamento? Sim, mas não da mesma maneira, nem com a mesma exclusividade. Aquele que figura no Velho como o Cristo da profecia, emerge agora no Novo como o Cristo da história. Ele que é a superesperança do Velho é o superfato do Novo Testamento.
A expectativa do Velho Testamento tornou-se a experiência no Novo Testamento. A previsão transformou-se em provisão. O que era latente ficou agora patente. O de há muito predito está hoje presente. Isto se aplica especificamente aos 4 evangelhos que nós estamos estudando. Da mesma forma que Jó exclamou quando fez sua nova descoberta de Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas fez a seguinte declaração: agora os meus olhos te veem. Nós podemos dizer o mesmo ao nos encontrarmos reverentemente com o Cristo dos 4 evangelhos. Nas escrituras anteriores, ouvimos falar dele só de ouvir, mas agora nossos olhos o veem. Antes disto, nós o vimos através de um espelho, obscuramente, enquanto agora vemos face a face. Por esta razão, os 4 evangelhos são o ponto crucial de toda a Bíblia. Eles são o foco histórico da profecia do Velho Testamento e a base factual da teologia do Novo Testamento. Eles não são o término da profecia do Antigo Testamento, grande parte da qual continua até tempos ainda futuros, mas constituem a junção principal para onde convergem todos os ramais do Velho Testamento. Todas as linhas se tornam agora uma só linha principal no Jesus de Nazaré histórico. Mudamos aqui do que era distintamente judeu para o que é definitivamente cristão, da velha aliança e dispensação para a nova aliança e dispensação, de Moisés para Cristo, da lei para a graça. Que coisa maravilhosa. Ao chegarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós encontramos uma temática totalmente nova. Um escritor que se dispõe a apresentar Cristo como o homem perfeito. E agora, dentro dos objetivos que temos a percorrer, nos pontos da lição que será abordada com os nossos adolescentes, nós temos um desafio a apresentá-los, visto que, no primeiro ponto da lição, nós estaremos estudando sobre a forma como foi escrito, os meios como foram escritos. Eu quero pedir ao evangelista Souza para nos trazer alguns comentários acerca disso. A paz do Senhor novamente aí para todos os irmãos e irmãs, uma bênção. Graças a Deus, o pastor Bruno aí falando sobre essa importância. E nós estamos nessa odisseia no Novo Testamento, conforme a lição aí nos apresenta. E aí Lucas é exatamente o terceiro evangelho que traz essa abordagem tão profunda, essa revelação tão maravilhosa e esta palavra de reflexão do próprio evangelho, segundo escreveu São Lucas, porque Lucas, ele é aquele escritor particular, é aquele médico amado, é aquele terceiro livro que faz parte da composição dos sinóticos, juntamente com Mateus e Marcos, e traz essa abordagem tão profunda. Lucas, ele tem como referência os fatos, conforme ele apresenta, dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, veja que o pilar fundamental, quando ele fala sobre essa abordagem, ele abordando em seu livro, ele fala exatamente sobre os fatos que entre nós se cumpriram. Depois ele cita as testemunhas oculares, quer dizer, outros pilares em que Lucas ele nos remete. Então, aos fatos que se cumprem, às testemunhas oculares que transmitiram, os mesmos foram aqueles mesmos que presenciaram. Então, veja que Lucas ele já começa dizendo o seguinte: olha, eu estou escrevendo para ti, ó excelentíssimo Teófilo, porque eu estou baseado nos fatos, estou baseado nas testemunhas oculares, e essas testemunhas oculares não foram quaisquer testemunhas,
mas sim ele aqui diz aqui no seu evangelho, são ministros, foram ministros da palavra. Então, aí é quando ele diz, então pareceu-me bem e a mim conveniente fazer uma descrição. Então, veja que Lucas ele é bem minucioso, porque ele está se dirigindo exatamente aos gregos. Enquanto nós vemos lá, Mateus nos remete, no seu evangelho, dando uma ênfase profunda sobre Jesus o Rei, Marcos dando uma ênfase profunda sobre Jesus o Servo, já Lucas ele entra exatamente nessa identidade de Jesus. E aí ele mostra exatamente a razão pela qual ele escreve ao excelentíssimo Teófilo, que dá a entender que esse Teófilo ele era uma pessoa de bastante influência dentro daquela sociedade grega, a qual Lucas ele direciona o seu livro, e ao mesmo tempo Lucas ele mostra que a sua mensagem ela é uma mensagem de um cunho que transmite exatamente as minúcias de tudo, e falando a Jesus, e faz uma descrição quando ele diz aqui, que já foi informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Quer dizer, ele está dizendo que Teófilo, ele também já conhecia algo. Então, veja que Teófilo já era uma pessoa que tinha um certo conhecimento. Então, como foi que esse livro foi escrito? Foi escrito exatamente dentro desse contexto, dentro dessa temática tão interessante, dentro desse referencial que Lucas nos traz. E veja que no prefácio, Lucas ele tem mesmo essa descrição e essa ocupação e preocupação de traduzir um sentimento humano na pessoa de Jesus. Então, veja que toda a descrição de todo o evangelho de Lucas, ele realmente fala sobre esse homem perfeito. Então, aí a gente continua aí, ainda falando aí sobre esse assunto tão maravilhoso, e aí continuando aí os nossos irmãos, o presbítero Daniel e o pastor Bruno, que ainda quiser fazer algo mais ou algo a acrescentar aqui o que eu estou falando. Só fazendo um comentário, Souza, que Lucas, né, um médico formado na escola da Grécia, e sempre é interessante salientar, você já abordou muito bem a questão dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas Lucas e Marcos não foram discípulos, não conviveram com Cristo como Mateus e João conviveram. João não é evangelho sinótico, mas só essa questão de não ter convivido, mas em súmula é isso, um médico recém-formado na escola da Grécia, se converte ao cristianismo, recebe a graça, tão bem abordada por pastor Bruno, e que fechou aí a leitura dessa obra, um trecho dessa obra o pastor Bruno trouxe no início. Saímos da lei lá com Moisés e estamos vivenciando a graça de Cristo. Então, Lucas mergulha nesse mar de graça ao qual nós vivemos hoje e apregoamos nos nossos púlpitos e ensinamos nas nossas escolas. E como o senhor Souza abordou bem, ele decidiu relatar, deixando a razão, os paradigmas, possamos dizer assim, da razão da medicina, para realmente testemunhar, inspirado pelo Espírito Santo, a fé daquilo do que ele ouviu, que o coração de médico talvez pudesse dizer, rapaz, isso não é possível. Mas a fé e a graça permitiu. Então, realmente é um evangelho que nos encanta, nos deixa agraciado. A participação de Teófilo, interessante que Teófilo, no original grego, separando o nome, ele vem Teo, Deus, filho, amigos, Teófilo, amigo, o amigo de Deus. Então, Teófilo tinha uma importante, com certeza, esse evangelho destinado inicialmente ali a Teófilo era a importância, o presbítero Luiz pode até corroborar aí com as palavras e acrescentar mais algumas informações acerca disso, da importância que Teófilo tinha, pastor Bruno, de realmente ter uma figura social, uma pessoa de destaque, talvez na sociedade, também convertida ao cristianismo, de colaborar para que esse evangelho fosse propagado e chegasse aos confins da terra. Então, esse é meu comentário inicial. Bom, aproveitando aqui também o espaço para a gente falar um pouquinho sobre as intencionalidades de Lucas, Souza e Daniel já
já trouxeram algumas visões importantes. E aí eu gostaria de destacar, de sublinhar, né, que Lucas ele vai trazer as bases históricas do cristianismo. Nós sabemos, isso é importante dizer para os nossos adolescentes, né, os nossos alunos da classe, que nós recebemos uma fé por revelação, mas essa fé também tem uma fundamentação histórica. E é isso que Lucas vai fazer de forma muito meticulosa. É claro que só com a fé ela produziria salvação, sem sombra de dúvida. Mas a gente precisa também reconhecer que o cristianismo que nós acreditamos, ele não é fruto de uma lenda, de uma fábula, de boatarias. Nós também temos provas históricas, nós temos realidades históricas que corroboram a nossa fé. Isso é muito importante. E por quê? Porque com isso Deus deixa o homem inexcusável, né, pastor Bruno, Souza e Daniel? Porque o homem podia chegar para Deus e dizer, olha, eu não criei, porque não havia nenhuma prova, não havia nenhuma corroboração, eu não tinha fé, não tinha capacidade de acreditar. Então, existe sim a revelação, mas existe a comprovação, existem fatos históricos que comprovam tanto o Jesus histórico como o cristianismo histórico. É possível situar e precisar o plano da salvação na história. E isso nós temos uma dívida histórica com Lucas. E é importante dizer isso aos nossos alunos, para ele não pensar que nós acreditamos simplesmente pela fé. A fé é o carro-chefe, mas existe sim como corroborar esses fatos. E vejam que, para a gente dar outro ponto, avançar em outra argumentação, Lucas faz isso através de uma obra, né, que a gente sabe que Lucas é o primeiro volume, Atos é o segundo, de uma obra só. Isso é possível perceber pelas linhas introdutórias dos dois livros. Não há o nome de Lucas, né, Souza, Daniel, pastor, não há, mas é possível também atestar a autoria de Lucas por vários documentos históricos. Eusébio de Cesareia confirmou isso. Documentos mostram que Lucas é o autor desta obra. E nós precisamos também mostrar que o fato dele fazer parte da comitiva de Paulo, Lucas foi um cooperador de Paulo. Quando a gente lê Atos, a gente vai encontrar o pronome nós, pelo menos 5 vezes, onde ele passa a fazer parte dessa comitiva. E o fato de se relacionar com Paulo, como Daniel aí frisou muito bem, Lucas não conviveu com Jesus. Como é que o livro dele entrou no cânon? Então, também provocar nossos alunos, como a igreja foi provocada a dizer, quais os livros que são inspirados? Lucas entra no cânon porque justamente ele teve um relacionamento profundo com o apóstolo Paulo, com a equipe, e isso se transformou também até um critério para o cânon da Bíblia, que a gente chama de apostolicidade, isto é a relação do escritor com os apóstolos, com Jesus, ou com pessoas que conviveram profundamente com os apóstolos. Então, é importante sublinhar isso para os nossos estudantes. Uma coisa a ser acrescentada, digna de nota, é que a nossa fé, e isso é importante ser apresentado aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, ela tem um fundamento em evidências. Ou seja, a fé não está fundamentada em uma lenda. Há fortes evidências de tudo que as Escrituras apresentam, desde a teoria que eles, ou a doutrina, permitam-me dizer, da criação, que não é teoria, é doutrina, é ensino, e há evidências por todas as partes, até a vinda do Salvador ao mundo, conforme registrado pelos 4 evangelistas. Um outro ponto a ser colocado é que Lucas é o único escritor gentio da Bíblia. Há uma aparente evolução, podemos assim afirmar, no que diz respeito ao plano da salvação, porque Mateus é um escritor plenamente judeu. João Marcos, ao que tudo indica, tinha uma influência gentílica e, ao mesmo tempo, judaica. Os próprios nomes podem sugerir isso. Era influenciado por Pedro,
e teve o privilégio de receber influência também do ministério do apóstolo Paulo. E Lucas é plenamente judeu, plenamente gentil. E, mais do que qualquer outro, ele se aprofunda de forma experimental numa graça que não faz acepção de pessoas, que está disponível para judeus, mas também para gentios. Irmão Souza. É interessante que Lucas, quando nós observamos a colocação de Lucas, até mesmo quando ele fala sobre os ancestrais, a geração de Jesus, enquanto Mateus, ele descreve que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, Mateus limita, pelo menos na descrição, logo no início, até a geração de Davi e a geração de Abraão. Marcos, ele não faz uma descrição genealógica, enquanto Lucas, ele já faz uma abordagem muito humana. Pode ver que Lucas, ele volta no tempo, ele faz uma retrospectiva, e aí ele descreve a geração de Jesus, não somente até o tempo de Davi e Abraão, mas ele vai até o Jardim do Éden. Então, mostrando que Jesus é o resultado dessa linhagem humana, e é isso que está nas páginas e nos capítulos desse evangelho, traduzindo as suas particularidades, de uma maneira tal que a gente possa entender esse Jesus humano, esse Jesus cheio de sentimentos, cheio de empatia, esse Jesus que veio provar as dores, esse Jesus que veio servir, e esse Jesus que tomou a forma humana. Bem interessante isso aí. Sobre as peculiaridades do Evangelho segundo escreveu Lucas, cabe aduzir a seguinte informação. Há pelo menos 3 grandes pontos em destaque. A genealogia traçada até Maria, e nós vamos citar isso, mostrando pelas Escrituras a diferença entre as duas genealogias. Mateus apresenta a genealogia no seu primeiro capítulo. Por quê? Porque ele está escrevendo para os judeus. Ele apresenta Jesus com provas como o legítimo rei dos judeus. Marcos não faz uma apresentação genealógica porque ele está falando diretamente para os romanos. Mas Lucas está falando para os gregos. A intenção dele é apresentar a humanidade de Jesus sem desfazer em nenhum aspecto de sua divindade. E ele apresenta a genealogia não no primeiro, nem no segundo capítulo, no terceiro capítulo. E permitam-me mostrar uma diferença clara nas duas genealogias em um versículo que está presente primeiro em Mateus, capítulo 1, e o professor deve mostrar isso aos seus alunos, porque é uma informação muito relevante. Mateus, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jacó e José não são os patriarcas do Antigo Testamento. Jacó e José são, respectivamente, avô e pai adotivo de Jesus Cristo. E o texto diz: marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A própria forma que a genealogia de Mateus começa é: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A expressão do versículo 2 é: Abraão gerou. Para todos eles o termo é gerou. Mas quando nós chegamos em Lucas, e agora, Lucas capítulo de número 3, versículo 23, o texto diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos
ao começar o seu ministério. É uma informação exclusiva de Lucas. E o texto continua dizendo, era como se cuidava. Não diz que gerou, um gerou o outro, diz como se cuidava, filho de José, e agora vem a informação interessante, filho de Eli. Porque aqui em Mateus, José era filho de Jacó, e em Lucas, José é filho de Eli. Só há uma maneira de José ser filho de Eli. Quando ele é aceito na família de Maria como filho do seu pai. Ele não é tratado apenas como um genro, mas como filho. E isso era comum na tradição judaica. Então, Jesus Cristo é apresentado de uma forma totalmente diferente. A genealogia é traçada até Maria, que é representada aqui por seu esposo José. Segundo, a narrativa da natividade não tem paralelo nos outros evangelhos. Marcos e João não dizem nada sobre o advento do Senhor em Belém. Mateus, embora contenha o fato, não descreve como Lucas o nascimento, a infância, a adolescência. E o relato de Mateus só tem 1/4 do que está presente em Lucas. Terceiro ponto importantíssimo, é uma das peculiaridades de Lucas. Ele registra o ministério de Jesus na Galileia, mas de uma forma curta, mais curta do que Mateus e do que Marcos. Mas ele trata de forma peculiar a longa crônica da viagem do Senhor para Jerusalém. A última viagem do Senhor para Jerusalém, irmão vizinho, ocupa 10 capítulos em Lucas, irmão Daniel, irmão Souza. Nos outros evangelhos sinóticos, ocupam apenas 2 capítulos em Mateus e 1 capítulo em Marcos. Mas em Lucas, ocupa 10 capítulos. E nesses 10 capítulos existem 29 pronunciamentos, parábolas e incidentes que não foram registrados por qualquer outro escritor. Além, e ainda temos, nas particularidades ou peculiaridades de Lucas, ele dá detalhes exatamente sobre a vida de Jesus, o seu nascimento, e ainda descreve o que aconteceu antes de Jesus nascer. De sorte que essa descrição que ele faz, ele fala sobre exatamente o anúncio do anjo Gabriel, embora que também nós tenhamos lá em Mateus, mas a gente nota aqui que há uma ênfase em Lucas mostrar exatamente esse momento. E o que é interessante é que nós temos aqui, conforme o comentário, esse homem perfeito, esse filho do Altíssimo nascido de mulher, e onde Lucas fala sobre o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, a vida de Maria e Isabel, de sorte que nós temos aí um capítulo enorme, né? Do Novo Testamento, tem para mim que é o maior capítulo, tem 80 versículos. Tem para mim que 80 versículos. É bastante longo. Onde ele dá uma ênfase. Eu estou notando ali, Luiz, só na expectativa. Fala aí, Luiz Alves. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Ó, Luizinho, olha pode aí, Luiz. acrescentar e nos apresentar essas peculiaridades do Evangelho segundo escreveu Lucas. Pastor Bruno, pegando esse ponto aí tão relevante, eu gostaria de, antes de falar também sobre algumas peculiaridades, o senhor já mostrou aí de forma muito detalhada, pontos que podem ser explorados pedagogicamente pelos nossos professores. Quando Lucas, né, ele diz assim, eu investiguei tudo cuidadosamente, meticulosamente. A gente vê aí um zelo de um médico, um zelo de um cientista.
E também, conforme o propósito que ele tinha, né, a sua escrita, de mostrar o Jesus como um homem perfeito, de escrever para Teófilo, fundamentando, né, e corroborando as certezas, é importante que a gente entenda que Lucas faz supressões, ele faz adaptações, ele faz escolhas, ele faz recortes em pontos. Por quê? Porque ele tinha esse propósito específico, né, em relação aos gregos, aos gentios, porque é endereçada a obra a Teófilo, porém tem um alcance universal, como já foi dito aí pelos nossos professores. E aí eu chamo a atenção de um ponto, antes de entrar na particularidade, que a gente pode trabalhar com os nossos alunos, que é o fato de Lucas querer mostrar a verdade dos fatos e não falsificar, e não mostrar nada que viesse a se configurar como algo falso ou uma inverdade. E nós vivemos hoje, pastor Bruno, em uma época contemporânea, um tempo muito complexo. A igreja está com a presença online muito importante, e esse podcast é uma resposta a isso, é uma prova, mas a gente precisa também desse discernimento, que a gente vive numa época hoje de mensagens falsas, de fake news. E aí, o que é que a gente aprende com Lucas? Lucas investiga cuidadosamente. Ele não quer passar uma mensagem errada, ele quer fundamentar isso. Então, isso fica uma mensagem muito importante para a nossa classe, para os nossos professores. Quer dizer, antes de passar, antes de você compartilhar, faça como Lucas, né, Souza? Investigue. Isso. Investigue primeiro. Há uma coisa Se baseie interessante. nos fatos. Há uma coisa Tenha interessante nisso, respaldo. porque Isso no campo teológico, em todos os campos. é importante a gente fazer essa ênfase nisso que o irmão Luizinho está falando, pelo seguinte: há uma espécie de inclinação de jovens pregadores, e alguns até mais antigos, no nosso meio pentecostal, de buscarem coisas novas para serem apresentadas. E essa tentação do novo, de querer dizer o que ninguém disse, pode levar alguém a dizer uma besteira bem grande. Porque se em 2000 anos de cristianismo, um pouco mais do que isso, ninguém falou sobre essa verdade revelada, é possível que essa pessoa esteja entrando por um caminho extremamente tortuoso. Aí, a importância do que está sendo colocado, verificar os fatos. Qualquer doutrina nova, qualquer vídeo no YouTube, qualquer pessoa que se apresente falando aquilo que ninguém falou, questionando 2000 anos de tradição histórica, é preciso questionar. Nós aprendemos com Lucas a buscar bases sólidas para apresentar Cristo. Cristo não quer ser apresentado com fatos que não sejam verdadeiros. Falem a verdade. E aí, pastor Bruno, é como se houvesse uma preocupação de alguns pregadores e pregadoras que só mostra conhecimento se trouxer essas verdades, essas pesquisas. Não é que nós sejamos contra o teólogo, o estudante, o aluno, pesquisar, mas é porque parece-me que há uma preocupação de dizer, olha, fulano tal está demonstrando conhecimento, mas só que esse conhecimento que ele tem que demonstrar tem que ser algo sólido. Não pode ser qualquer informação que ele encontra, ou no YouTube, ou na internet, ou em qualquer outra fonte. Quer dizer, ele tem que trazer uma mensagem de Deus de uma maneira tal, que é isso que o pastor Bruno falou. É possível que 2000 anos, mais de 2000 anos de cristianismo, alguém vai aparecer com uma verdade assim tão extraordinária que homem de Deus, mulher de Deus, nunca escutaram. É muito estranho. Então, Lucas, ele tem essa preocupação de exatamente de mostrar, olha, aqui está baseado exatamente numa veracidade. Isso aqui foi pesquisado, testemunhas oculares, pessoas que estiveram com Jesus, pessoas que estiveram com ele, e eu estou agora fazendo aqui uma descrição desses fatos de uma maneira tal que eu possa trazer para vocês esta verdade. É isso aí que até o presbítero Luiz Antônio pontuou Daniel, também. só, meu querido Daniel, me perdoe,
Souza, e ainda temos outra lição de Lucas, né, numa perspectiva de aplicabilidade para a classe, não tenha medo de estudar. Veja, Lucas não teve medo de se aprofundar nos fatos, porque ele sabia que era verdade. Ele tinha experiências pessoais, ele tinha experiências empíricas, concretas do que ele viveu na sua fé e que também presenciou em muitas situações com o apóstolo Paulo. Então, nós estamos numa classe de jovens curiosos. Não tenha medo de estudar a Bíblia, não tenha medo de se aprofundar. Se você quiser conhecer mais Jesus pelas fontes corretas, como o Souza e o pastor Bruno mencionaram, o que a gente não pode é deixar referenciais, como nós temos um pastor no culto de doutrina, a escola bíblica, a gente não participa de nada disso, aí vai lá nas redes sociais, escuta uma pessoa, um anônimo, que a gente não sabe nem quem é, que ele se levanta da noite para o dia, porque, como já disse um pregador, para um homem de Deus se levantar, só olhar para Moisés. Quantos anos Deus tem para levantar um homem de Deus? Hoje, com a internet, esses homens se levantam, pastor Bruno, em uma semana, um dia. Viram influenciadores, e nossos jovens estão ali bebendo dessa água. Temos que ter um cuidado e quero terminar dizendo, faça como Lucas, investigue, não passe adiante, nem venha defender como descobriram a roda, como os professores falaram, mas investigue, não passe adiante e verifique a fonte. Verifique a fonte. Não tenha medo de estudar, porque você vai conhecer mais e você vai aprender mais, aprofundar-se na palavra de Deus e dar mergulhos, assim como Ezequiel. Medir mais 1000 e avançar no conhecimento da palavra de Deus. Fazendo um comentário também acerca disso, que é um tema muito bom, e procuro também fazer um comentário bem responsável, como foram todos os demais. Pastor Bruno, eu tenho, e caros professores, alunos que nos assistem, eu tenho uma narrativa que eu trago comigo, que eu costumo dizer o seguinte: eu sou muito preocupado com um crente formado somente de púlpito. O que é que eu quero dizer com isso? Crente que não frequenta a escola bíblica, crente que não tem acesso a um material como esse e todas as outras aulas que estão sendo gravadas por todos os competentes professores que estão dando essas aulas nesse podcast, é justamente por isso. Estamos vivendo uma época interessante, Luiz Antônio, que estamos vivendo uma época, quando conversarmos acerca ali na sala, na nossa classe dos jovens, tal, e eu já conversei com o pastor Bruno também, nós estamos vivendo a época do porquê. Talvez na mocidade, Souza, na mocidade na igreja, Luizinho um pouco depois de Souza, eu um pouco depois de Luizinho. Então, o que é que acontece? Mas talvez vivemos, pouco depois, mas vivemos tempos, pastor Bruno, que antigamente, onde se era ensinado, se era colocado uma instrução, um ensino, existe ainda hoje o mesmo respeito de aceitar com amor, mas hoje os nossos jovens, é como o Luizinho muito bem colocou, sim, mas por quê? Eles confrontam, eles querem informação. Então, isso é muito importante, isso também não é para deixar algum temor em relação aos professores, não. Os professores que realmente estão acompanhando esse material, só Deus sabe, pastor Bruno, a responsabilidade da gente de estar aqui oferecendo esse tipo de material, através desse podcast, para os professores. Então, hoje em dia, todo vento de doutrina, todos os falsos profetas que se levantam e o acesso à informação é tão rápida, de uma forma através com o advento da internet, nos últimos anos, da tecnologia, que realmente eu sou preocupado, como eu disse no início, com um crente que se forma apenas de púlpito. Porque quando a gente tem a oportunidade maravilhosa de ver Luiz Antônio pregar, Souza pregar, pastor Bruno pregar, isso é uma bênção. Mas às vezes acontece não, e às vezes o irmão às vezes tem essa dificuldade, e isso fica para os jovens, e eu encerro minha fala, no sentido de dizer o seguinte: nós podemos estar sendo assistidos aqui por jovens que são, pastores, podem despertar nesse podcast, nas aulas, na aula em foco, presencialmente com os professores, futuros professores de escola bíblica, futuros pregadores, pastores, missionários, etc. Então, o estímulo ao ensino vai contrário a todo esse tipo de vento de doutrina. Amém. Nós estamos nos aprofundando aqui nas peculiaridades, que é o ponto 2 da lição,
Já foram citadas diversas peculiaridades e estamos nos fundamentando cada vez mais para dar as respostas necessárias aos questionamentos que os nossos alunos recebem no ambiente secular. Eles precisam transformar a dúvida semeada no combustível para a busca do conhecimento solidificado. Porque os livros do Novo Testamento, inclusive o Evangelho segundo escreveu Lucas, foram escritos como resposta aos ataques que a fé cristã sofreu no primeiro século. Eles não precisavam desses relatos para se converterem a Cristo. Eles já estavam convertidos. Eles já tinham o fundamento dos profetas, eles tinham convivido com o próprio Senhor, a geração que conviveu com Jesus. Os apóstolos testemunhavam livremente, mas entendendo que estas gerações passariam e, em consequência das diversas heresias que iam surgindo, as dúvidas semeadas pelos que estavam entrando na cristandade, da fé cristã, transformaram isso num combustível para a busca de evidências sólidas e de respostas que poderiam trazer crescimento espiritual para a comunidade cristã. E agora nós estamos no terceiro tópico, ou caminhando para o terceiro tópico da lição de número 8, a lição juvenis, que trata sobre milagres sob a ótica médica. E eu quero pedir aos nossos professores para tecerem comentários sobre essa ótica médica de Lucas, como podemos nos aprofundar nisso. Pastor Bruno, gostaria de iniciar comentando acerca desse tópico, e muito interessante, eu estava vendo que Lucas vem relatar vários milagres, alguns como já relatados também nos livros de Mateus e Marcos, mas alguns próprios relatados no livro dele. E Lucas, como comentamos no início, e bem interessante, quando dissemos na introdução dessa aula, Lucas, um médico formado na Grécia, decide também com aquela veia de historiador que foi muito bem abordado nessa aula, durante essa aula que a gente está tendo, de fatos e fatos fidedignos. Lucas se prende, e alguns dos milagres que o comentarista da revista traz, por exemplo, a sogra de Pedro, ele relata com propriedade médica em falar que aquela mulher não somente ela estava com uma febre, mas uma febre alta, dando um diagnóstico de sua profissão como médico. E o interessante, caro Luizinho, Souza, pastor Bruno, que foram fatos que, assim como o restante da descrição do seu evangelho, ele ouviu, procurou saber os fatos, descreveu, e eu volto a bater sempre na tecla, inspirado pelo Espírito Santo, e colocou a sua porção da sua formação secular nos escritos inspirados pelo Espírito Santo. E o interessante no desenrolar desses milagres também citados na revista, que não teve como mencionar tantos, mas um bom número de milagres é mencionado e citado pelo comentarista. Em alguns outros dados momentos também, alguns milagres, como, por exemplo, a mulher que padecia, que estava curvada há 18 anos, o homem que tinha água em seu corpo, milagres que foram realizados, foram feitos, maravilhas que foram realizadas ali por Cristo, onde Cristo também, Lucas traz esse ponto, que Cristo também confrontou a lei naquele período, diante dos fariseus, dos escribas. E outro ponto bem interessante também... Só fazer uma colocação, Daniel. Pois não. Porque a expressão confrontar a lei pode ser, de repente, mal interpretada por quem está nos assistindo. Ele veio cumprir a lei e dar real significado à lei. Porque, por exemplo, a cura no sábado não era a quebra do sábado no sentido pecaminoso, mas a utilização do sábado por quem era senhor do sábado, por quem tinha a prerrogativa de dizer o que poderia ser feito
ou não. E quem deu o significado ao sábado, ele se cumpriu em Cristo. Cristo é o descanso para aqueles que vivem pela fé. Ou seja, o propósito se cumpriu nele. Não houve uma quebra da lei, mas o cumprimento, o real objetivo da lei se cumpriu em Cristo. Mas aos olhos daqueles que estavam assistindo os milagres, para os fariseus em especial, ele estava quebrantando o sábado, a ponto do próprio Senhor ter que afirmar que ele era o Senhor do sábado. Verdade. Muito obrigado, pastor Bruno. E resumindo essa questão, Jesus veio cumprir a lei que está viva até hoje, mas instituir a graça, né? E Jesus, ele mesmo cumpriu toda a lei e um dos milagres também relatado que nos chama muita atenção, onde Lucas também teve essa propriedade de tratar momentos de doenças, como foi relatado nos anteriores, mas um momento difícil, como o milagre que foi ali do filho da viúva que residia ali em Naim, na cidade de Naim, uma mulher que não tinha mais seu esposo. Isso era uma situação muito difícil para o judeu naquela época, uma mulher viúva, e acabara de perder o seu filho, e a Bíblia fala que Jesus se encheu de compaixão com aquela situação, com aquela mulher. E o momento lindo, eu gosto sempre de ler a Bíblia tentando estar ali naquele momento, Luiz Antônio, tentando viver literalmente pelos olhos da fé aquilo ali, Jesus intervindo naquele velório que seguia e trazendo vida de volta para aquele jovem. Lucas relata o jovem que se senta e começa a falar. E, por fim, para seguir para os demais professores, os 10 leprosos, né? Quando estavam ali e que o Senhor Jesus chega para eles, falam a eles, diz, vai até os sacerdotes, não é isso? Se não me falha a memória, e lá eles ficam sãos, e um deles reconhece e volta, Jesus indaga e diz, onde estão os demais, sendo tu samaritano e estrangeiro? Somente tu volta para reconhecer aquilo que foi feito sobre a tua vida. Então, Lucas, ele trata os milagres, resumindo, fechando essa minha participação no tópico 3, ele trata os milagres, mas com uma ótica, uma particularidade, por ser médico, muito forte e muito incidente nas suas narrativas. Sobre essa questão de Lucas como médico, já foi aí falado, Deus, ele se serve daquilo que nós conhecemos, dos nossos talentos, das nossas habilidades e aptidões para o aprimoramento do seu serviço aqui na Terra. Então, Lucas é esse médico que ele traz exatamente esse sentimento, esse conhecimento, detalha, de sorte aí que o Daniel já falou, acerca daquela mulher, ele dá exatamente o tempo, há 18 anos. Quem trouxe essa informação para Lucas? A resposta está lá no capítulo 1, onde a gente já comentou, né? Ele tinha essa informação que era 18 anos. O texto aí não diz como foi que ele conseguiu essa informação, mas nos versículos 1 de Lucas, com certeza ele tinha lá guardado um monte de informações. O fato da sogra de Pedro estar com muita febre, como foi que ele concluiu essa informação? Com certeza, aí já, com base nos fatos. Ele, como médico, certamente tirou essa conclusão. Quem foi que disse que era a mão direita, ali era o lado direito do homem lá, que era com aquele problema de deficiência? Ele lá, na sua observação médica, na sua ótica, no seu conhecimento, com certeza ele foi lá e detalhou, dizendo exatamente o local. Quem foi que chegou para Lucas e fez trouxe esse bocado, esse monte de informações, essa junção de informações? Com certeza são as informações que Lucas tinha, mas ele, com a sua habilidade, Deus o usa no serviço do reino de Deus. Aprendemos que a habilidade de Lucas como médico, na ótica médica, Deus usa a nossa habilidade material, a nossa formação para o serviço do seu reino. Embora muitos usem a sua formação, a sua habilidade para desviar as coisas de Deus. Lucas é um exemplo disso. Ele é aquele médico que ele traz exatamente essa visão e, ao mesmo tempo, ele dá uma nova roupagem. Ele descortina tudo, traz uma nova significação para nós entendermos que aquela profissão de Lucas, como médico, ao mesmo tempo está a serviço do reino de Deus.
E aí nós entramos teologicamente para entendermos o trabalhar de Deus, quando ele descreve o sentimento daquela viúva, até mesmo a resposta que ela deu para Jesus em relação à sua dor, à perda que ela teve com o seu próprio filho, e aquela mulher que já era viúva, e a situação em que ela se encontrava. Quer dizer, a gente entende naquele texto que aquela mulher está realmente em luto, em tristeza, em prantos, até que encontre realmente o Senhor da vida. Então, essa significação maior, a maior razão de nós entendermos Lucas como médico, não é somente porque ele é aquele profissional, mas que está a serviço de Deus para nos dar uma revelação mais profunda acerca daquilo que Jesus fez e sempre fez e fará na nossa vida. Então, é isso que os nossos alunos devem compreender. Por sinal, tem algumas sugestões pedagógicas aí, algumas metodologias, algumas coisas que o próprio comentador coloca para que nós possamos, assim, estar inteirados e os alunos possam fazer. Por exemplo, o comentador ele dá um exemplo para os alunos pesquisarem em fontes confiáveis 3 informações, e dali daquelas informações eles veem quais são aquelas que eles podem extrair ou ele tirar conclusões acerca daquelas informações. E eu também, acompanhando o raciocínio do comentarista, eu peço até que os alunos possam, até se puder, entrevistar um médico para escutar, para ver como é que ele tem aí a precisão do diagnóstico, porque o médico é aquela pessoa que ele tem que estar preparado exatamente sobre o conhecimento da condição humana e passar o remédio adequado e correto. Então, Lucas é aquele médico que ele passa exatamente o remédio adequado e correto para aquele que está lendo o seu livro, para você entender que você também sofre como aquela mãe viúva, como aquela mulher viúva, para entender que você sofre como aquela mulher que já estava encurvada, que estava com aquele problema no seu corpo. Então, é muito amplo, o leque da informação bíblica é uma profundidade a ponto de que nós jamais esgotaremos uma tão grande revelação acerca do Evangelho de Lucas. Pastor, só 30 segundos, Luizinho, bem rapidinho. E dentro desse um comentário que eu queria ter feito também, Lucas, tão bem, também na ótica médica, ele fala com particularidade do momento de Cristo ali no Getsemane, naquela agonia, aquele vinho transpirar sangue, somente Lucas relata isto. E certa feita eu assisti um vídeo, um testemunho de um médico americano cristão, vale-se relação cristão, protestante, evangélico, e ele relata, trazendo para os dias atuais tudo aquilo que Cristo sofreu, desde o transpirar sangue no Getsemane, até o castigo ali dado pelos soldados romanos, a via dolorosa, o Gólgota, a cruz, os pregos. Ele relata que, na ótica médica, na visão médica, tanto que foi impossível não me emocionar assistindo o relato daquele médico cristão, relatando tudo aquilo. Então, Lucas também, dentro da ótica médica, traz isso muito bem. Obrigado, Luiz. Não, já foi muito bem aí argumentado e também corroborado aí sobre a importância. Essa visão médica também traz muita credibilidade ao relato dos milagres, como, por exemplo, foi dito, a questão da febre alta, que Daniel colocou muito bem, né? A febre, para a medicina, não é uma doença, é uma resposta imunológica do organismo contra algum mal. Há uma identificação de uma febre alta, então isso gerou preocupação, então são detalhes importantes. Lucas, por exemplo, nomina doenças como o homem hidrópico, a mulher do fluxo de sangue. Então, ele traz realmente uma riqueza de detalhes. E, assim, um médico que tem um conhecimento profundo, Lucas é um homem arguto, Lucas é um homem do conhecimento, Lucas é um homem com a formação sólida, consistente. Então, esse olhar, né, faz do Evangelho de Lucas a coroa dos sinóticos, não que a gente venha depreciar nenhum livro, porque eles são complementares em suas óticas, mas isso vai justificando porque o livro de Lucas é objeto de tanto elogio, de tanta admiração, inclusive já temos muitos autores na história que enaltecem essa obra, esse trabalho riquíssimo que foi feito, e também vai desde o grego que ele usa, né, Souza? Porque o grego de Lucas é muito rico, é um grego que se aproxima do clássico, vai das palavras. Então, um homem arguto, que também difere, por exemplo, de escritos como Pedro, a gente tem que dizer isso aos alunos.
há diferenças nos escritos, mesmo que a mensagem seja fidedigna, mas há distinções nos estilos, obviamente, são quase 40 autores, que Deus usa seus repertórios, suas vidas, suas histórias, seus conhecimentos. Mas termino aqui dizendo que o fato de Lucas ser um médico, um homem também da ciência, e ele corroborar milagres, isso é algo que devemos trabalhar para os nossos jovens e mostrar a eles que a ciência não nos afasta de Deus. Isso vai depender muito da formação que você tem, vai depender muito, né, da base que você tem. Você vê um homem, um médico, vendo milagres, e ele só Lucas narrou 21 milagres. Então, um médico narrando milagres, quer dizer, isso chama atenção, deve ser sublinhado, e mostrar aos jovens, vencermos essa perspectiva, desconstruirmos essa perspectiva de que, se a gente estudar, a gente passa a desacreditar. Estudando, a gente qualifica as nossas compreensões, coloca elas sob escrutínio, coloca elas sobre fortalecimento. É como Lucas diz a Teófilo, para que você tenha plena certeza. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. A dúvida, como o pastor Bruno diz, reverenciar uma dúvida em algum aspecto da vida, isso pode ser importante. Nós não podemos reverenciar ou exaltar dúvidas que comprometem nossos postulados básicos da fé. Mas, por exemplo, você tem um carro, meu querido, ele está com uma quantidade de combustível que talvez não seja, pastor Bruno, é ideal para ir para Natal. Se você duvida, esse combustível não dá, isso pode salvar você de um problema. Isso não deixou você mais fraco, isso deixou você mais prudente. Então, a busca pelo conhecimento também passa por uma dúvida essencial, que ela necessariamente não é um conflito contra Deus. Quando Lucas vai buscar as informações, eu tenho a plena convicção, isso aqui é meu, pessoal, que ele não tinha medo algum do que ele ia encontrar, que ele sabia em quem tinha crido. E você, jovem, professor, deve passar isso para os seus alunos. Eu não tenho medo de estudar, porque eu sei em quem tenho crido. Interessante que Lucas, ele não é apenas o primeiro gentio a ter livros escritos na Bíblia, Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele também é o primeiro missionário médico, ou o primeiro médico que se dedica plenamente à missão. No Evangelho, segundo ele escreveu, todos os relatos dos milagres foram a partir de audições. Ele ouviu pessoas, ele ouviu testemunhos, e suas verificações e apontamentos foram com base naquilo que ele ouviu, no material coletado. No livro dos Atos dos Apóstolos, ele é testemunha. A partir de Filipos, ao que tudo indica, ele acompanha o ministério de Paulo e torna-se um dos seus cooperadores mais leais. Imagine, irmão Luizinho, irmão Souza, irmão Daniel, o nível de conversação entre Paulo e Lucas. Lucas se tornou o médico pessoal de Paulo. Ele compartilhou informações, ouviu, aprendeu, cresceu ao lado do apóstolo Paulo. E foi importantíssimo na história. E vejam só como isso deve ser apresentado aos alunos. Ele não é o destaque da pregação no Novo Testamento. Em nenhuma parte nos é informado que Lucas estava a dirigir uma igreja, como Timóteo, por exemplo, se tornou pastor em Éfeso. Tito foi enviado para resolver questões dificílimas em Creta. Não era essa a função de Lucas. Lucas também não é um profeta. Lucas não é apresentado como um homem em um ministério de grande destaque. Na verdade, ele está mais ali, obscuro, sem aparecer tanto. Mas o que ele produz no reino de Deus é tão extraordinário que dificilmente alguém lê estes conteúdos por ele apresentados e não se sente impactado pelo poder do Espírito Santo. Então, qualquer profissão digna
pode ser um instrumento nas mãos de Deus para a glorificação do nome do Senhor. Nossos jovens precisam amar as Escrituras, amar a Deus, dedicar-se à vida espiritual e se colocarem à disposição de Deus. A igreja não impõe os ministérios sobre quem quer que seja. O Espírito Santo é quem distribui os dons como ele bem entende. E ele pode, sim, se utilizar de um profissional em uma área como a medicina ou qualquer outra área para glorificar o nome dele. Mas agora nós vamos ao quarto tópico da nossa lição. Nós vamos entender a atuação do Espírito Santo, ou tentar entender a atuação do Espírito Santo em Lucas, porque é que alguns comentaristas chegam a chamar o Evangelho segundo Lucas como o Evangelho do Espírito Santo, da mesma forma que o livro dos Atos dos Apóstolos também é chamado de Atos do Espírito Santo. Vamos lá, a partir dos nossos queridos irmãos, ouvir e entender um pouco dessa relação entre Lucas e o Espírito Santo. Então, Souza, vamos começar pelo senhor. É bem interessante aí o que o pastor colocou acerca da presença do Espírito Santo no livro de Lucas. Porque, realmente, Atos dos Apóstolos é Atos dos Apóstolos, mas nós entendemos que a ação é do Espírito Santo. Por isso que a gente chama Atos dos Apóstolos, como também a mensagem do Espírito Santo. O mover da igreja, porque Atos dos Apóstolos é exatamente um tratado que Lucas escreve para o mesmo, chamado Teófilo. A dedicatória de Lucas, do Evangelho segundo escreveu São Lucas, é para Teófilo. E o Atos dos Apóstolos também. Então, ele faz essa dedicatória para essa mesma pessoa, esse mesmo homem influente, esse mesmo homem a quem Lucas se dirige. E a abordagem, realmente, em Atos dos Apóstolos, é uma abordagem de uma maneira maravilhosa, porque ele explana exatamente a obra do Espírito Santo na continuação e na vida da igreja. E o livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, também é uma particularidade que, embora os outros também descrevam a ação do Espírito Santo, mas Lucas realmente ele dá ênfase sobre pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Por exemplo, ele menciona que Maria também foi cheia do Espírito Santo. Maria recebeu a mensagem do anjo, o qual falou sobre a obra do Altíssimo na vida de Maria, que iria nascer dela o Filho de Deus, e que também aquilo era obra do Espírito Santo. Zacarias é descrito também como aquele homem que foi cheio do Espírito Santo. Isabel também é descrita como aquela que também foi cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente na narrativa de Lucas de uma maneira singular, de uma maneira que as pessoas que receberam aquele livro, embora que a dedicatória tenha sido a Teófilo, mas a mensagem é abrangente e universal para os gregos e todo o mundo. Lucas ele faz essa abordagem tão maravilhosa, porque ele descreve a Jesus, e aí ele fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando ele foi ao deserto. Então, veja que Jesus ir ao deserto não foi uma coisa banal, rotineira, mas foi uma coisa que ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Quer dizer, é como se Deus ali estivesse montando exatamente as peças daquele quebra-cabeça para nós, né? Que não é quebra-cabeça para Deus, mas é Deus montando essas peças para que nós pudéssemos entender que o Espírito Santo sempre esteve guiando. E quando ele volta para a Galileia, diz que Jesus veio também no poder do Espírito Santo. A obra de Jesus, as suas palavras. Então, Lucas ele dá essa ênfase. Por que não dizer que o tópico 4 é um item lá das particularidades do tópico 2, que o comentador achou tão interessante que ele abriu um tópico inteiro só para falar sobre esse assunto. Então, é bem interessante aqui sobre a obra do Espírito Santo. De sorte que Lucas, ele fala sobre essa obra do Espírito Santo no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desce também. Interessante é que os 4 evangelhos descrevem essa obra do Espírito Santo do batismo de Jesus. E Lucas, ele dá essa ênfase tão maravilhosa acerca do Espírito Santo. De sorte que nós temos aqui, quando João batizava com o Espírito Santo e com fogo na sua... aliás, aquele que é Jesus que batizava com o Espírito Santo e com fogo na mensagem de João.
João é aquele que dá ênfase dizendo, olha, eu venho, eu sou aquele, é como se fosse eu sou o batedor do rei. Agora, eu quero falar acerca de um que é maior. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, há uma ênfase muito profunda que faltar-nos-ia, né, tempo para falarmos sobre tão grande obra e a obra do Espírito Santo que está aqui explícita no livro de Lucas. Verdade, meu caro Souza, pastor Bruno Daniel, a obra, né, o livro de Lucas, ou Lucas Atos, a obra completa, ela tem como uma coluna mestra, né, essa ênfase no Espírito Santo. E aí nós temos um ponto aí para explorar muito, principalmente nós que somos da matriz pentecostal. Nós temos a oportunidade para mostrar essa dívida histórica, pastor Bruno, que nós temos com a teologia de Lucas, a teologia lucana. Afinal, grandes colunas da doutrina pentecostal estão sistematizadas nos dois livros. Como Souza falou, Atos 2, a efusão do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, uma das doutrinas mais caras do pentecostalismo, e nós que somos assembleanos, precisamos, nesse momento, reafirmar, reforçar, assumir a nossa convicção no batismo com o Espírito Santo, porque, como já foi dito aqui, pastor Bruno, pelo senhor, por Souza, Daniel também, com esse novo tempo, né, de informação e desinformação, nós temos muitos autores que vêm esvaziando a questão do batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, esse esvaziamento muitas vezes vai chegando, a igreja precisa ficar atenta, e essa é uma oportunidade para mostrar que Lucas, como o Souza falou, só em Lucas nós temos quase 18 citações que envolvem ser cheio do Espírito, com terminologias adaptativas, mas você vê um autor com a teologia fundamental do pentecostalismo. E nós podemos dizer que Lucas é um livro soteriológico, porque mostra o plano da salvação, como também é um livro carismático. Esse carismático nós vamos entender como a ação do Espírito sobre os homens, né? E não o carismático no sentido contemporâneo, que temos a matriz católica e também temos outra questão como o neopentecostalismo. Então, é hora de mostrar aos nossos jovens, respeitosamente, o que é a matriz tradicional, a pentecostal e a neopentecostal. Principalmente, colocar assim uma linha muito clara da distinção entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, que é uma matriz que nós não podemos corroborar e que muitas vezes aparenta que todos nós estamos ali, mas não é bem assim, e os nossos jovens têm que entender. Nós temos uma doutrina forte, a doutrina pentecostal é uma doutrina forte, nós também temos fatos históricos, Lutero falou em línguas, muitos homens na história falaram em línguas, nós aqui somos batizados, graças a Deus, pelo Espírito Santo, nossos jovens precisam ter fome de Deus, precisam desejar o batismo, como eu, pastor Bruno, fui de uma geração, Daniel, que a gente desejava ser batizado na hora do café, como Souza brinca, a gente via no fundo da xícara, no prato e no dormir. Hoje nós não vemos os jovens com aquela fome ou com aquela compreensão sistematizada. Precisamos exaltar a necessidade de sermos revestidos pelo Espírito Santo. Lucas vai mostrar isso, mostrando que Cristo é um verdadeiro homem, verdadeiro Deus, mas foi impulsionado pelo Espírito nos seus atos. E a igreja, que nós vimos aí, atos do Espírito, quer dizer, a presença do Espírito Santo na vida da igreja, meus queridos, é fundamental. Nós não podemos negociar isso, senão a gente tem uma liturgia morta, infértil e estéril. Então, que busquemos compreender a teologia lucana, as bases do nosso pentecostalismo. A Assembleia de Deus tem uma compreensão sistematizada, maravilhosos livros, e a gente precisa advogar isso o quanto antes, pastor Bruno. E concluindo essa parte do Espírito Santo, concluindo na questão do meu comentário, né? Aqui, falar da inspiração. Hoje, nós passamos aqui por vários tópicos, vários subsídios, falamos desde o contexto histórico, desde o contexto secular, que é a medicina, que é o profissional
médico Lucas, mas a inspiração não somente sobre a vida de Lucas, do Espírito Santo, mas sobre os demais escritores, aproximadamente 40 escritores, como foi dito por Luiz Antônio, e o Espírito Santo que inspira. E o interessante, quando o Luiz falava ainda no tópico anterior, e eu guardei esse ganchinho aqui para comentar nesse tópico, é essa demonstração de amor, de confiança que Deus deu a cada escritor, quando inspirado pelo seu próprio Espírito Santo, para descrever suas narrativas, e entra esse conjunto, Luiz, perfeito, da experiência secular de Lucas, somado aos fatos históricos que ele conseguiu buscar e a divina inspiração do Espírito Santo sobre a vida dele, para relatar, e Deus permitir a cada escritor, isso é bem interessante passar para os alunos, que às vezes a gente ainda encontra, principalmente nas classes da adolescentes, juvenis, dúvidas em relação a isso, mas, irmão Daniel, professor Daniel, o autor da Bíblia é Deus. Deus permitiu escritores, homens, que escreveram a Bíblia, inspirados por esse Espírito Santo, de um modo tão lindo, que foi abordado aí por Souza, por Luiz, pastor Bruno também irá trazer com certeza comentários riquíssimos acerca desse Espírito Santo consolador, desse Espírito Santo que nós sabemos que está conosco, que somos casa, somos morada do Espírito Santo, que recebemos esse Espírito Santo na nossa profissão de fé pública perante os homens e perante Deus. Então, Lucas se prende à sua sabedoria secular, inspirado pelo Espírito Santo, para narrar de um modo tão lindo, como foi dito, as bases, o alicerce da nossa fé, na nossa Assembleia de Deus, na IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte e no Brasil, que é o alicerce da doutrina da nossa igreja, é crer no Espírito Santo, crer nos dons espirituais, crer nos frutos do Espírito Santo, que são tudo aquilo que que cada cristão vem adquirir depois que tem a sua fé através da graça em Cristo Jesus. Então, eu me prendo, pastor Bruno, nessa parte, depois dessas riquíssimas explanações, a parte da inspiração, fechando esse ciclo perfeito desses escritos de Atos e de Lucas, história, sabedoria secular, com a inspiração divina de Deus sobre a vida de Lucas. E dos outros escritores também. Não à toa, o evangelho que apresenta o Espírito Santo de forma tão atuante, desde a chegada de Jesus, a todos os pormenores do seu ministério, apresenta o Senhor Jesus como o homem perfeito. Agora, percebam comigo a relação existente entre a temática de Lucas, apresentando Jesus como o homem perfeito, e, ao mesmo tempo, o evangelho que apresenta as maiores referências ao poder, à presença e à pessoa do Espírito Santo. Isso, para nós, soa como um confronto pessoal, um confronto de Deus para todos nós. E isso deve ser apresentado aos nossos alunos exatamente dessa forma prática. Nós não podemos apresentar uma aula na escola bíblica apenas como o repasse de informações, tentando encher a mente e não encher os corações. Nós precisamos repassar palavra. E palavra é vida. Palavra de Deus produz vida. Esse Jesus, que é o homem perfeito, ele estabelece uma relação de dependência humana de Deus. Jesus não deixou de ser Deus. É impossível isso acontecer. Ele é o ser divino e ele não pode abrir mão da sua identidade. Deixar a divindade é abrir mão da sua identidade. Mas o que é que Jesus faz? Ele estabelece o padrão que todo ser humano deveria seguir.
depender totalmente de Deus. Permitir que o Espírito Santo o encha e conduza todos os fatos, todas as escolhas, todos os sinais, todos os caminhos em sua vida e em seu ministério. O elemento que une essa humanidade de Cristo, humanidade perfeita, a essa atuação plena do Espírito Santo, senhores, é a oração. Mateus apresenta apenas a oração do Getsêmani, e Marcos apresenta 2 vezes Jesus orando. Mas Lucas relata repetidamente. O Jesus que é cheio do Espírito Santo, que opera milagres pelo poder do Espírito Santo, que é conduzido em seu ministério pelo Espírito Santo, é o homem que está em constante oração. Vejam que na descida do Espírito Santo, lá no Rio Jordão, somente Lucas informa que ele estava orando. Ao afastar-se das multidões que o assediavam continuamente, no capítulo 5, versículo 16, Lucas afirma que ele orava. Ao escolher os 12 apóstolos, está escrito em capítulo 6, versículo 12, que ele orou a noite inteira. Quando ele perguntou aos 12, quem dizeis que eu sou? O texto diz, no capítulo 9, versículo 18, que ele estava orando em particular. Na transfiguração, quando Jesus subiu ao monte, Lucas diz que ele fez isso com o propósito de orar. E a metamorfose aconteceu no capítulo 9, versículo 29, enquanto ele estava orando. É justamente antes de ensinar sobre a oração dominical, que Lucas afirma, no capítulo 11, versículo 1, que Jesus estava orando. Antes de ensinar sobre oração, ele estava orando. É em Lucas que ele assegura para Pedro, eu, porém, roguei, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Isso está em 22 e 32. Lá no Getsêmani, no capítulo 22, versículo 44, está escrito que ele orava mais intensamente. Vejam que a oração estava presente sempre no relacionamento de Jesus com o Pai. No relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Reaparece também nos ensinamentos. Em Lucas, há diversas passagens em que Jesus ensina sobre oração. Só em Lucas nós encontramos a parábola do pedido feito à meia-noite. Amigo, empresta-me 3 pães. Ele estava ensinando sobre a insistência na oração. A parábola do juiz importunado e da viúva que estava constantemente pedindo está em Lucas, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo 8. A parábola do fariseu e do publicano orando no templo, ensinando humildade na oração, está em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. Em Lucas aparece 2 vezes a expressão vigiai e orai para que não entreis em tentação. De maneira que eu quero demonstrar aos nossos professores e até mesmo aos nossos alunos que para ter o poder do Espírito Santo na vida e seguir o exemplo do homem perfeito, é preciso orar. A promessa, como ele disse em 24:49, está disponível. Ele envia sobre nós a promessa do Pai. Mas ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tem oração para que nós consigamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos orar. E Lucas nos ensina isso com muita precisão. Como quem diz assim, se Jesus, sendo Jesus, orou, quem sou eu e você para não vivermos uma vida de oração? Amém, meus queridos? Prazer estar com vocês,
comentando essa lição tão extraordinária, e nós chegamos a essa conclusão de que precisamos orar mais e sermos cheios do Espírito Santo. Muito obrigado a todos, e eu concedo a vocês também a oportunidade de, em rápidas palavras, se despedirem daqueles que nos assistem. Irmão Souza, irmão Luizinho e irmão Daniel. Eu só quero agradecer a Deus por esse momento e a todos os demais que estão nos escutando, né, que escutam, aprendendo sobre esse terceiro evangelho, evangelho sinótico, evangelho segundo escreveu São Lucas, onde, segundo as fontes, ele escreveu aproximadamente de 59 a 61 depois de Cristo. Este escritor, Lucas, esse médico amado, Lucas, esse discípulo, Lucas, esse homem de oração, esse homem de devoção, Lucas, esse homem que foi testemunha ocular no tempo do ministério de Paulo, Lucas, esse homem pesquisador, observador dos fatos, esse homem que trouxe uma mensagem de veracidade, Lucas, esse homem que tinha a sensibilidade de ver a dor, a tristeza dos outros, Lucas, esse homem que compreendeu, vendo os milagres, um médico relatar milagres, realmente é extraordinário, a bênção de Deus sobre a vida, porque geralmente você faz uma descrição do médico apenas falando sobre as doenças e as curas seculares. Mas Lucas, ele relata milagres, então é uma lição para todos nós. E aí, é em Lucas que nós aprendemos que a oração é importante, que as mulheres têm uma posição maravilhosa no reino de Deus, porque Lucas também é o evangelho para as mulheres. Temos menções de várias mulheres no Evangelho de Lucas, onde ele exalta as suas qualidades, virtudes e as condições em que elas se encontram para servirem ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa compreender a grandeza de Deus na nossa vida, aprendendo com Lucas, o médico amado. Respeito aqui ao evangelista Souza, pastor Bruno, Daniel, minha gratidão, pastor Bruno, pelo convite honroso que o senhor nos fez, pela confiança, a todos que coordenam e lideram esse projeto tão importante. E eu gostaria de deixar aqui como últimas palavras algo que o senhor falou sobre a necessidade das nossas classes, de nossos professores, educadores, formadores, trazerem uma perspectiva de aplicabilidade para as nossas lições. Então, precisamos aprofundar historicamente, filosoficamente, muitas dimensões que a Bíblia nos oportuniza, mas não podemos esquecer de aplicar, né? Nós, professores, somos aplicadores das Escrituras no sentido de fazê-los pensar à luz, ancorados na palavra de Deus. E aí eu uso uma ilustração. Não leve apenas os pratos e os talheres. Não esqueça de colocar a comida no prato, né, pastor Bruno? Porque muitas vezes nas nossas aulas a gente traz todos os talheres, todos os pratos, é muito bonita a mesa, mas quando vai olhar o prato, cadê a comida? A comida é a aplicação. E Deus deu sabedoria, graça e o Espírito Santo a esses professores que nos ouvem para conseguir fazer a transposição didática, deixar isso mais comunicável, inteligível e aplicar na nossa vida, porque no final todos nós temos que ter uma experiência vívida com o Espírito Santo e com aquilo que a gente ensina. A gente precisa corporeificar a mensagem que a gente prega. Um grande abraço a todos. Amém. Também, pastor Bruno, quero agradecer a oportunidade, a confiança, essa honrosa missão de estarmos aqui contribuindo, né, com o ensino, com o departamento de ensino da nossa igreja, com a escola bíblica, e queremos desejar aos professores, aos superintendentes de escola bíblica, a todos que estão assistindo, né, esse material, este conteúdo, que realmente tenham ótimas aulas, que tudo que foi discutido, que foi debatido aqui nesta aula, assuntos riquíssimos que foram abordados aqui nesta lição 8 da revista Juvenis, segundo trimestre da nossa casa publicadora da Assembleia de Deus. Então, quero desejar uma ótima aula a todos os professores, que realmente o Espírito Santo, abordado agora como último tópico da nossa lição, esteja com cada um desses docentes, desses homens e mulheres
de Deus que estão, servos abnegados, com amor e carinho, fazem o corpo docente da nossa igreja, né? E louvar também a Deus por esse projeto ter nascido no coração do nosso pastor presidente do Departamento de Ensino. E temos certeza, pastor Bruno, Souza, presbítero Luiz, que servirá de espelho. Esse projeto vai crescer muito. E me sinto, mais uma vez, honrado por estar fazendo parte de tão grande projeto que eu não tenho dúvida que vai ter muita coisa boa, já está tendo e vai ter muito mais coisa boa nascendo. E somente eu me sinto até um pouco a voz, um pouco, porque realmente que quem ama o ensino bíblico, quem busca, quem é eterno aprendiz, até onde mora nas moradas celestiais, sabe o que eu estou dizendo. E está compartilhando desse momento, pastor Bruno, aqui, eu estou diante de professores meus, eu digo isso com grande humildade, e eu fico aqui maravilhado. Ouvir, estar junto de vocês, tendo essa oportunidade de ouvir vocês falarem tão bem da palavra do Senhor. Obrigado, um abraço a todos os professores. Que Deus levante muitos Lucas para investigar, para buscar, para apresentar com tanta ousadia Jesus, o homem perfeito, o Filho de Deus, o Salvador das nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço. Pai do Senhor. Pai do Senhor.